Boa tarde, colegas da rede. Hoje, nessa segunda-feira, é dia da gente trazer os fechamentos tanto de vendas quanto de pós-vendas. E também, logo na sequência, sai o Rede em Foco com tudo aquilo que a gente comunicou para vocês no mês de fevereiro. Lógico, está saindo um pouquinho mais na frente do que a gente gostaria, porque o carnaval caiu logo no fechamento. Isso, então, atrapalhou um pouquinho aí as rotinas de fechamento, mas está seguindo para vocês todos os números. E, óbvio, se vocês tiverem sugestões, dicas, dúvidas, por favor, entrem em contato com a gente aqui na Sobrave, que a gente pode esclarecer e ajudar vocês aí no negócio de vocês. Essa é a nossa missão aqui na Sobrave. Mas vamos lá, direto para os números. Então aqui a gente compara o mês de fevereiro de 2025 com o mesmo período do ano passado. Essa é a comparação mais correta. Depois, lógico, ao longo do ano a gente pode ir mudando, mas agora, por conta do carnaval, é a comparação mais correta. Só um lembrete, em fevereiro de 2024, teve o carnaval. Em fevereiro de 2025 a gente não tem o carnaval, caiu no mês de março, mas a gente tem aqui os números na tela e vocês vão conseguir acompanhar com e sem esse efeito. Então a gente tem uma indústria muito maior, uma indústria de quase 174 mil unidades emplacadas, 12% melhor do que o ano passado, mas quando a gente faz a conta dos dias úteis, elas foram praticamente iguais, cresceu ali só 0,8%. Quando a gente olha os números da Volkswagen, a Volkswagen está tendo um desempenho nesse começo de ano muito positivo. E a gente vai ver isso aqui no detalhe e em cada um dos canais. A Volkswagen cresceu quase 3.500 unidades, quase 15% quando compara ao mesmo período do ano passado. E em dias úteis a gente também cresce. Então, diferente da indústria que andou aqui praticamente de lado, a Volkswagen cresceu 3,2%. Com isso, consolida a participação, consolida a posição de ser... Com isso, se consolida ali na segunda posição do ranking do share, com 15,8%, crescendo 0,4%. Você vê aqui que das primeiras marcas, ou das marcas de grande volume, é uma das poucas que cresceu em market share, fechando com 15,8%, crescendo 0,4%. Vocês conseguem acompanhar todas as outras marcas, algumas marcas com destaque importante, uma Honda, que não vinha aparecendo nesse crescimento e agora aparece, e a gente vai falar um pouquinho dela quando a gente falar no próximo chart de varejo. Aqui no varejo a gente também vê um crescimento de 9%, mas quando a gente olha em dias úteis, na prática o varejo diminuiu 2% quando a gente compara no mesmo período do ano passado, perto de 92 mil unidades na conta por dia útil. E aqui sim, um desempenho da Volkswagen muito positivo, a gente vem falando isso desde o começo do ano, que a gente começou o ano super bem, com um market share muito melhor do que começou no ano passado, fizemos quase 12.190 carros emplacados, 21% melhor e em dias úteis 9% melhor, isso se reflete no share, 13,3% de share, lembre que no ano passado, no começo do ano, a gente ficou ali brigando para fazer 11,8%, 11,9%, agora a gente apresenta um desempenho melhor de market share, cresce em 1,3%, e a mesma coisa que eu falei ali no total das marcas de grande volume, é uma das poucas que cresce em participação de mercado, isso é muito importante, a gente vem trabalhando toda segunda-feira, diariamente aqui nas questões comerciais para alavancar o varejo, e a gente começa a ver que a gente está tendo frutos dessas discussões e do empenho de toda a rede. E vocês conseguem ver todas as demais marcas aí no varejo. Os mesmos números em venda direta, e aqui sim a gente percebe que a indústria teve um desempenho melhor em vendas diretas, foi para quase 83 mil unidades, 4% em dias úteis melhor, 11 mil carros a mais, e aqui a Volkswagen teve um desempenho praticamente 0 a 0. Caiu 0,9% em volume, mais de 15 mil carros emplacados em vendas corporativas, em vendas diretas, mas também aqui se consolidando na segunda posição em participação de mercado, 18,5%. Teve uma queda de market share, mas em compensação a gente teve um faturamento muito bom das pequenas faixas. Então, de produtor rural, de micro e pequena empresa, isso foi muito positivo para a rede, mas, no geral, no market share acabou caindo aí 0,9% quando a gente olha todos os segmentos acumulados. E aqui vocês conseguem acompanhar todas as demais marcas. Efetivamente, o que aconteceu aí região a região no chão de loja, o atacado, o varejo, o estoque? Tivemos um varejo positivo,
de quase 12.400 unidades com 20 dias úteis, vocês conseguem acompanhar região a região. Quando a gente olha com o varejo de 2024, teve só 18 dias úteis, a gente vê aqui um crescimento de quase 12,4% de varejo. E aí vocês conseguem acompanhar o volume. Destaques para uma região 7, que cresceu quase 32% no varejo, uma região 5, a região 7 aqui, que a gente ainda analisa Minas Gerais separado por conta das características que são diferentes de Rio e Espírito Santo, e uma região 5 crescendo quase 31%, todas as demais ali mais ou menos na casa dos 7%, 9%. Tivemos um atacado bastante forte, e com isso o estoque da rede cresceu aí em mais de 3.200 unidades, vocês conseguem ver região a região. Vou falar um pouquinho mais na frente desse estoque na rede. Óbvio, a gente teve um aumento também dos dias de estoque. Pode parecer um aumento grande aqui de estoque da rede de 3.200 unidades, mas a gente vai falar um pouquinho a mais sobre esse estoque agora. Quando a gente vê esse crescimento do estoque lá de quase 3.200 unidades, pode até assustar, mas teve uma recomposição do estoque muito positiva para a rede. Por quê? Foi uma recomposição em carros-chave. Se a gente olhar Polo Sense, T-Cross Sense e o Polo Trek, que aí tem uma venda mais espalhada aí, ou concentrada em algumas regiões do país, 80% do crescimento do estoque da rede foram nessas 3 versões. Por isso que eu disse que é uma recomposição positiva. A gente não quer ver os dias de estoque crescendo, porque senão a gente paga mais juros, mas numa situação onde a gente precisava de estoque de carros de giro, por isso que eu digo que foi um crescimento positivo. Olhando para o mês de março, também a expectativa é que seja um mês ainda de volume maior do que o do mês passado, beirando aí 175, pode ser que chegue até a 180 mil unidades, a gente vai analisando aí a gente vai analisando dia a dia. Importante alguns destaques, a gente vem discutindo. E hoje, segunda-feira, já discutimos no nosso comitê com a montadora a disponibilidade dos produtos chaves, Polo Sense, T-Cross Sense e de outros modelos dentro desse mês. É um ponto de atenção que a gente vem discutindo com a fábrica e você precisa analisar aí a sua carteira de pedidos desses modelos principalmente. Então, disponibilidade a gente já falou. Falamos também da competitividade, esse é um assunto que a gente discute todas as segundas-feiras, falando bastante do Nivus. Ontem saiu a campanha de mídia do Nivus, de lançamento do Nivus. Então, uma campanha bem interessante, bacana. Então, a gente espera que isso dê um reflexo positivo nas nossas vendas do varejo, aliado à melhora do bônus que aconteceu no meio do mês passado. Então, isso a gente também está traqueando. Falando de T-Cross, falando de Virtus, falando de todos os carros ali onde a gente percebe que a gente precisa talvez de algum ajuste fino, apesar do varejo estar andando bem, a gente tem disponibilidade e pode vender ainda melhor. E também falamos de Amarok Comfort Line. Tem uma campanha, tem uma ação de vendas bastante agressiva para a rede. Esse mês é o último mês para que a gente consiga vender esses carros na transição do PL7 para o PL8. Então é importante que a rede corra, não tem muitas unidades disponíveis na vitrine, tem uma oportunidade bastante boa da gente conseguir fazer a venda desses carros. Então fale com suas equipes. Tem um bônus especial para os vendedores também nas Amarok Comfort Line. Fale com as suas equipes, verifique os carros na vitrine, tem uma boa oportunidade aí e a rede precisa correr, porque daqui a pouco esses carros também vão acabar. Esses foram os números macros aí do mês de fevereiro. Óbvio, a gente está à disposição aqui para poder tratar qualquer assunto de interesse de vocês. E agora a gente vai com o fechamento de pós-vendas. É isso aí, Dani. Vamos falar agora um pouquinho do fechamento de pós-venda. Esse mês se apresentou com uma performance um pouco melhor do que o mês passado, em termos de fechamento, em termos de atacado, colocação de pedidos, mas também tivemos uma melhora em termos do varejo. Muito se deve também na transparência das informações que passam a ser feitas agora através do Auto Service Plus, que praticamente temos 100% da rede engajada no processo. Por enquanto, acompanhem comigo na tela. Quanto à performance regional de peças e acessórios, verifiquem que região 1 fechou com 108,8 de objetivo, região 2, 102,1, a região 3 ficou abaixo com 92,2, região 4, 100% cravados, região 5, 71,2, região 6, 95%, perfazendo um percentual de atingimento de 95,7 nacional.
No mês passado, nós tivemos somente a região 1 atingindo o objetivo e todas as outras ficaram abaixo. Nesse mês tivemos um desempenho melhor. Logo abaixo vocês vão ver dois quadros distintos, que é peças e acessórios, para que você acompanhe o atingimento individual. Logo abaixo nós temos o trend de atingimento do objetivo acumulado versus o realizado. Nós temos aí a região 1 cravados em 100%, as outras regiões ficaram abaixo, mas em um nível adequado. Somente a região 5 está um pouco abaixo de todo o nível médio das outras. Logo abaixo nós temos o quadro do atingimento em valor absoluto por região. Resumindo, você tem 134 grupos perfazendo 60,1 que não atingiram o objetivo e 89 grupos, ou seja, 39,9 que atingiram o objetivo no valor absoluto. Na escala de bonificação, nós temos um percentual bastante expressivo que não atingiu nenhum tipo de bonificação, ou seja, a primeira escala dos 4%. Então, 90 grupos ficaram fora do nível de bonificação, de um total de 223 grupos. Portanto, sem performance 90 grupos, 40%, e com performance 60%, 133 grupos. Então estas são as informações do fechamento de pós-venda do mês de fevereiro. Não se esqueçam que nesse PAC transitório do primeiro trimestre, estamos também pilotando uma tabela de desempenho do seu varejo. No mais, verifiquem todas as informações em detalhes no Rede em Foco.